Rodri Hernández vai jogar no FC Barcelona. Sim, já podemos dizer, Rodri será jogador do Barça. A negociação está fechada, a contratação está confirmada e só restam os últimos detalhes entre os clubes antes do anúncio oficial. E o que o Barcelona acabou de fazer é realmente impressionante porque estamos falando de um bola de ouro, de um dos melhores meio-campistas do mundo e do grande líder do meio-campo da seleção espanhola. E agora, novo jogador do Barça? Mas atenção, porque essa contratação é muito mais importante do que parece. Não só pelo que Rodri vai acrescentar ao time de Hansi Flick, mas também pelo enorme impacto moral e esportivo que isso representa para o Real Madrid. Porque, nas últimas semanas, havia torcedores madridistas que praticamente comemoravam sua possível chegada. Finalmente, Rodri vai jogar no Barça. Hoje vamos contar o que aconteceu, como o madridismo reagiu e, principalmente, que time Hansi Flick pode construir ao redor de Rodri. Porque quando vocês juntarem mentalmente Rodri, Pedri, Gabi, Fermin, Dani Olmo, Marbernal e Lamine Yamal, vão entender a dimensão dessa contratação. E fiquem até o final, porque há um jogador desse elenco que, embora possa parecer o contrário, pode ser um dos grandes beneficiados com a chegada de Rodri. Mas primeiro precisamos falar sobre o terremoto. O que o Barça acabou de causar nesse mercado de transferências? Existem contratações boas, existem contratações extraordinárias e depois existem aquelas contratações que mudam a dimensão de um projeto. Rodri pertence a essa última categoria, porque o Barcelona não está trazendo uma promessa, não está contratando um jogador que precise de 2 ou 3 temporadas para render. Está trazendo um jogador comprovado no mais alto nível, um jogador que competiu nos maiores palcos, que ganhou tudo, que liderou e que chegou ao topo do mundo do futebol. É bola de ouro, acabou de ganhar uma Copa do Mundo e, além disso, é um dos jogadores mais importantes da seleção espanhola. E do Manchester City, onde se consagrou campeão de tudo, com o time que era treinado, até alguns dias atrás, por Pep Guardiola. Rodri não precisa se adaptar ao futebol do Barça, porque conhece perfeitamente essa filosofia. Já conhece Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin, conhece todos os jogadores da seleção espanhola. 8 campeões do mundo que agora vão ser seus companheiros. Já compartilharam o vestiário com ele, se conhecem dos treinamentos, dos jogos, das concentrações. Viveram juntos momentos no mais alto nível. E agora todos eles vão se encontrar também no Barça. Mas existe uma circunstância que faz com que essa contratação tenha ainda mais repercussão, porque Rodri não só melhora o Barcelona, é um jogador que teria melhorado muito o Real Madrid. E é por isso que em Madrid estão tão magoados com essa contratação do Barça. Vamos falar claramente. Uma parte importante da conversa em torno de Rodri nas últimas semanas estava totalmente relacionada ao Real Madrid. Na verdade, havia torcedores madridistas que sonhavam em vê-lo vestido de branco. Nas redes sociais se falava sobre sua possível chegada. Fabrizio Romano até mesmo dava o acordo como certo. Analisava-se como ele se encaixaria e a importância dessa peça para o meio-campo do Real Madrid. E alguns praticamente davam como certo, como eu disse, que Rodri chegaria ao futebol espanhol e iria para o Real Madrid. Mas não. O destino dele é o Barcelona. E isso transforma a negociação em um golpe psicológico enorme. Porque imagine a situação. Você passou semanas pensando que um dos melhores meio-campistas do planeta poderia estar no seu time. E no final, ele acaba reforçando o seu maior rival. É exatamente o tipo de negociação que gera indignação nas redes. Porque você não está apenas vendo o Barça contratar um bola de ouro. Você está vendo como eles contratam um jogador que você queria. E esportivamente isso também terá consequências. O Madrid poderia precisar justamente de um jogador com muitas das características que o Rodri tem. Controle, posicionamento, direção, capacidade para dominar o ritmo do jogo, experiência, liderança. Pois esse jogador ficará com Hansi Flick. Aqui começa para mim o que realmente importa e é espetacular neste vídeo, deixando o Madrid de lado. Vamos colocar o Rodri no Barcelona e olhem o que acontece. Pensem apenas nesta imagem. Rodri Hernández, Pedri González, no mesmo meio campo, Rodri mais recuado, Pedri com mais liberdade.
E Lamine Yamal esperando lá na frente. É uma loucura. E tem algo que eu acho fundamental. Rodri pode fazer com que Pedri seja ainda melhor. Porque Pedri já não vai precisar assumir constantemente determinadas responsabilidades na base da jogada em tarefas defensivas. Ele terá atrás um jogador capaz de organizar, de oferecer uma saída de bola limpa, de superar pressões, de mudar a orientação do jogo, de entender onde a equipe deve priorizar. Isso pode permitir que Pedri jogue mais avançado e com mais conforto. Quanto mais perto da área ele estiver, mais perigoso será o Barça. Mas não só Pedri. Pensem no Fermín. Com Rodri atrás, Fermín pode explorar ainda mais suas capacidades. Esse ataque à área, romper vindo de trás, aparecer onde ninguém espera. Pensem no Dani Olmo, como ele pode encontrar esses espaços entre as linhas. Pensem no Gabi, a intensidade, a pressão, a agressividade, a recuperação. Rodri não veio para tirar o protagonismo de ninguém. Ele chega para que eles fiquem ainda melhores. E isso é muito importante. Os melhores jogadores de futebol não são só os que jogam bem, mas os que fazem seus companheiros jogarem melhor. Rodri é desse tipo. Quero destacar um jogador aqui, com Lamine Yamal, porque pode parecer que a chegada de um volante não tem relação direta com o desempenho de um ponta, mas tem, e muito. Uma das grandes chaves para potencializar de vez o Lamine Yamal é fazer com que ele receba a bola nas melhores condições possíveis. Não é igual servi-lo parado, com 2 marcadores e toda a defesa armada, a encontrá-lo após superar linhas de pressão. É aí que aparece Rodri, um jogador capaz de identificar onde está a vantagem. Capaz de mudar rapidamente o jogo, de atrair marcações e liberar companheiros. Imagine só. Rodri recebe a bola, o adversário avança, Pedri aparece, o Barça quebra essa primeira pressão e a bola termina nos pés de Lamine Yamal, com espaço pela frente. Boa sorte tentando defender isso, porque agora o adversário tem outro problema. Se tentar fechar o Rodri, o Pedri aparece. Se perseguir o Pedri, abrem-se espaços. Se fechar muito pelo meio, Lamine fica livre para receber. Por isso disse que Rodri fará os companheiros jogarem melhor. Ele pode aprimorar todo o sistema ofensivo e defensivo do FC Barcelona. E agora, chegamos ao nome que prometi no começo. Um homem sobre quem muita gente já está comentando no Twitter que pode ser o grande prejudicado com a chegada de Rodri ao Barcelona. Mas para mim é exatamente o contrário. Estamos falando de Marc Bernal. Certamente alguns torcedores, como eu disse, vão pensar: e agora o que acontece? O Marc Bernal terá sua evolução interrompida? Mas para mim a resposta é bem diferente. Marc Bernal pode ser um dos grandes beneficiados dessa contratação. Porque o FC Barcelona tem em mãos um jogador com um potencial extraordinário, mas há algo muito perigoso para os jovens: a pressa. Marc Bernal não precisa assumir imediatamente responsabilidades no meio-campo do FC Barcelona. Precisa de minutos, precisa crescer, precisa competir e também errar. E agora pode fazer isso tendo à sua frente um dos melhores do mundo. Imagine o que significa para um jovem jogador de futebol treinar todos os dias com Rodri. Ver como ele recebe, como se orienta antes de ter a bola, como observa, como ocupa os espaços, como dirige seus companheiros, como detecta uma transição antes mesmo que ela aconteça. E como ele controla o ritmo das partidas. Isso não se aprende apenas assistindo vídeos, se aprende treinando todos os dias ao lado de um dos melhores do mundo. Por isso, cuidado. Porque daqui a alguns anos, talvez, vamos lembrar da contratação do Rodri, não só pelo que ele fez, mas também pelo que construiu ao redor do Marc Bernal. Um jogador que tem que marcar uma época, e que é da casa, que é de La Masia. Há outro aspecto incrível nessa contratação do Barça. A liderança. Este Barcelona tem muito talento, mas além disso tem muito talento jovem. Já repetimos várias vezes: Lamine, Pedri, Fermín, Gabi, Cubarsí e Marc Bernal. Colocar dentro desse vestiário um jogador com a experiência e a hierarquia de Rodri é importantíssimo, especialmente para as grandes noites. Porque muitos já o conhecem da seleção espanhola, sabem como ele trabalha, como compete, como se comporta em momentos difíceis. E sabem o que significa tê-lo ao seu lado em um jogo grande como uma final de Copa do Mundo. Rodri foi peça fundamental da Espanha, agora será peça fundamental do Barcelona. E ouçam só os nomes que Flick pode comandar no meio-campo: Rodri, Pedri, Gabi, Fermín, Dani Olmo, Marc Bernal. Na frente, Lamine, Rafinha, Anthony Gordon, ADM.
Isso não é só profundidade de elenco, mas sim um talento enorme. Ainda deixo uma pergunta para o final do vídeo. Ainda falta uma peça-chave. O Barça, daqui até o fim da janela, vai tentar uma última contratação. O Barça vai lutar até o último minuto pela contratação de Julián Álvares. Vocês conseguem imaginar o que o Barcelona pode ter com esses jogadores? Com Rodri e todo o talento jovem que temos, somado à possível chegada de Julián Álvares. Eu ainda confio, embora saiba que é muito complicado. Mas, querida família, vamos confiar no Deco, porque ele acabou de dar um golpe estratégico total no Real Madrid. E por que não, também pode dar esse golpe no Atlético de Madrid. Se finalmente, na semana que vem, Julián se junta ao grupo e já conversa com Simeone, isso pode ser fundamental para que a situação finalmente se destrave e ele acabe vindo para o Barça. Com a saída de Ferran Torres, todos os jogadores poderão ser inscritos sem dificuldades. Que baita bomba, família! Que timaço vai ser esse Barça? 26-27 com Rodri liderando. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e comente. Barça ontem, hoje e sempre.